Tá gravando. Daisy, Tudo bem? obrigado. Mari, obrigado por vocês terem vindo. Tava esperando tanto por vocês. A ansiedade aqui, ó, tava gritando. Ansiosa. Tava. A Daisy e a Mari. A Daisy é a esposa do Robson. Mari, filhota do casal. O Robson, aquele mesmo que veio gravar com a Monique aqui há 3, 4 semanas atrás, para falar sobre o apartamento, a aquisição do apartamento deles. E depois da gravação, nós fomos aqui comer uma pizza, jantamos, e aí eu ri demais com essa menina. Eu dei muita risada, eu falei, eu preciso gravar com ela, eu preciso mostrar essa menina pro Brasil e para Portugal. Eu sou muito normal, gente. Ela não é normal, gente, vocês não têm noção. E A hora aí que ela se soltar, vai dar pra ver direitinho o quanto ela é normal. Eu até dei uma cerveja pra ela, pra ver se ela se solta mais um pouco. É mentira. Mas bem, então é um prazer recebê-las. Eu fico muito, muito feliz em tê-las aqui. A gente também e ela muito mais. Eu fiquei pensando o que eu vou falar com a Mariane, qual que é o assunto que eu poderia trazer para não só nos divertir, mas trazer conteúdo e trazer informações para as pessoas. A gente tem acho que a maior parte dos nossos ouvintes é lá do Brasil, então tem muita gente que tem dúvida em relação à escola, ao adolescente em Portugal, como que é imigrar para Portugal com um adolescente. E a Mari começou a falar sobre a escola, sobre a sala de aula. Eu falei, pronto, é isso. A gente vai falar sobre isso. É o assunto perfeito. É o assunto perfeito. Mas antes da gente entrar nesse assunto, antes da gente começar, já comecei apresentando vocês, falando, né, se tornaram amigos, uma família amiga da nossa família, uma família que é amigo da gente, então estamos sempre juntos. Fui lá conhecer o apartamento de vocês, sim, gigante, aquele apartamento lindo, tem vista para os dois lados. Não vejo a hora de estar pronto. Agora vocês estão em obra lá, sim, né? Tá uma obra complicada, tá tudo Morar dentro da obra é pior ainda. Morar dentro da obra é pior. Tá, falem de vocês, quando que vocês chegarem. Eu sei que o Robson veio na frente, arrumou algumas coisas, depois vocês vieram depois. Coisa de um mês na frente. Como que foi isso? Quando que vocês decidiram vir para Portugal e por quê? Então, o Robson veio ele nem imaginava que ia morar aqui em Portugal, quando ele veio a primeira vez e ficou hospedado na sua casa. Foi. Inclusive, nesse quarto, eu acho. Acho que foi, que esse quarto virou nosso estúdio. Então. Mas foi aqui. Aí a primeira vez que ele veio foi em novembro. Sim. Eu acho que foi em novembro, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi isso. Foi novembro de 2018. Boa de memória. Novembro de 2018. Então ele veio e passou coisa de uma semana e... 15 talvez dias? 15 dias. Talvez 2 semanas, não sei. Mas passou isso. E aí, por telefone ele já tinha falado que, gostei daqui, não sei o quê. Mas a gente jamais imaginou que ia morar em Portugal. Sim, não imaginava. Nunca nem passou pela minha cabeça. Na minha, menos ainda, e na dele, ele tinha um pouquinho de preconceito. Morar em Portugal, o negócio dele era morar nos Estados Unidos. A maioria das pessoas. A maioria, né? Então, tipo assim, mas eu tenho um pouquinho de ser o contrário. Eu não queria nenhum nem o outro, eu queria continuar no Brasil. Do contra. Mas é porque meu trabalho funciona muito bem no Brasil, então não tinha por que eu sair do Brasil. Meu trabalho estava em ascensão, então quero continuar aqui eu tô bem. O que você fazia no Brasil? Eu sei, mas eles não sabem. Eu sou maquiadora no Brasil. E é uma maquiadora das melhores, mas é aquela maquiagem que, olha, eu sou homem, mas só que é a maquiagem mas artística. É uma maquiagem que ela atinge vários públicos. Eu não esse tenho só nome, seguidores mulheres. Maquiagem artística maquiagem artística. É top. Vão lá ver, eu vou deixar aí, eu vou escrever, mas é @DaisyMK_. Daisy normal, DEISE. Sem firulas. MK. Vamos lá ver do que a gente tá falando, o negócio é incrível. Então, e aí, lá eu tava trabalhando muito bem, graças a Deus, tudo perfeito. E aí o Robson inventou da gente vir pra Portugal. Só que eu sou sagitariana, muito louca, de tipo assim, inventou de viajar, de sair. Não tô fazendo nada, né? Vamos lá. Vamos. Na verdade, tava um monte de coisas. Mas assim, o que custa? Aí a gente veio pra Portugal. Mas foi basicamente isso. Calma aí que a gente ainda vai chegar na parte. É que ela já quer pular. Ela quer chegar na parte dela. Sim, ela quer falar. Ela quer falar. Mas quem precisa falar mais? Não, calma. Até chegar aqui, calma. Esse é o melhor, é essa coisa, sincronia de mãe e filha. Tá impaciente, tô vendo. Ela é impaciente. E aí a paciência em mim é maior. Então acho que por isso que ela dá uma abusada.
Mas assim, e aí começou com a documentação, né? Logo depois que ele voltou, a gente já começou com a documentação. Foi até que rápido, se tratando de ser no fim do ano. Aí a gente Sim. fez tudo, eu não tinha nem passaporte. Caramba. E aí Ou seja, fizemos... pretensão nenhuma mesmo Não de viajar. não tinha. Aí ele veio pra cá em março, muito louca, e eu também muito mais, Já de 2019. de 2019. Só que ainda assim, antes disso, em janeiro, ele falou assim, ó, a gente vai mudar pra Portugal e eu acho que é só a chance de realizar o seu sonho, que era uma cirurgia pra fazer no Brasil. Eu ainda fiz uma cirurgia um mês antes de vir pra cá. Caramba. Bem louca, bem mete louco o mesmo, sabe? pós-operatório quase aqui. O pós-operatório quase aqui. E aí, nisso eu ainda tava em recuperação e ele veio pra cá. Aí um mês depois ele voltou pro Brasil porque ele não aguentou. A gente precisava também resolver uma documentação dela lá no Brasil. Sim. Talvez teria que mudar o passaporte dela. Oh, E a gente precisou mudar o passaporte dela. entendi. E aí a gente voltou pra Portugal em abril. Quer dizer, a gente voltou não, né? No caso, ele voltou e eu vim a primeira vez. Nós viemos a primeira vez pra Portugal. Já junto com Que ele foi em em abril. abril. 4 de abril de 2019. A memória. Ela gosta de datas. Ela gosta de datas. É. Então, foi um choque. Não vou mentir que foi um choque chegar aqui e, tipo... Porque no Ou começo... seja, fez 2 anos num domingo. É verdade. Não, fez 2 Dia anos. 4. Hoje é dia? Eu nem tinha Fez. ligado que ia fazer 2 anos já. Pois. Não tinha. Já fez. Mas é que a gente perde um pouquinho da noção do tempo agora que a gente tá em quarentena, dentro de casa. Eu acho que a Sim. gente perde um pouquinho da noção do tempo. Mas aí, e aí a Mariane, a gente chegou em abril. Aí eu comecei a entrar, ir em escolas logo na mesma semana. E já vou Que entrar já nessa... é a principal preocupação dos pais. Sim, já tenho que colocar lá não na só escola. o trabalho, como que eu vou sobreviver, mas onde meus filhos ou minha Sim. filha vai estudar. E aí, tinha uma escola, tipo, coisa de 200 metros da casa que a gente alugou, que foi em Almada. Fui nessa escola. Olha, agora a gente não tá aceitando aluno. Porque já tava quase no final do ano. Porque assim... O ano letivo. Exatamente, Verdade. o ano letivo já tava terminando, então não tem como ela entrar agora. Vai ter que esperar julho começar. Porque no caso, as escolas começam em setembro, aí tem um recesso de Natal, do dia que pode ir entre o dia 16 e o dia 20 de dezembro. Aí depois a gente volta em janeiro, nos primeiros dias de janeiro, tipo dia 4, 6 ou 7. Aí depois disso a gente fica até junho. Junho, férias de verão, aí você já vai pra outro ano, outra série. Entendi. Então inicia o ano mesmo em setembro. Em setembro. É bom saber, porque lá no Brasil termina em junho. é o contrário, né? As férias lá é final de dezembro, janeiro. Volta É estranho de começo, mas assim, a gente consegue se adaptar bem fácil a Agora isso, eu gosto, viu? porque as férias deles é a férias de verão. As férias de verão. É o sim. verão inteiro, e é o verão inteiro, São 2, praticamente. 3 meses em casa, né? Bastante tempo. Para os desesperos dos pais, É bastante tempo. são 3 meses. Mas é que Portugal, eu acho que Portugal ele é muito preparado para as férias de verão. Sim. No geral. Então não falta coisa para fazer. É claro que agora, com tudo isso que está acontecendo no mundo, é diferente. Claro. Mas ainda assim tem coisas para fazer. Tanto é que a gente está de novo chegando no verão e Portugal está se abrindo novamente. é. Porque se Portugal não fizer isso, ela vai morrer. Sim. Ela vive disso. Portugal, a maior parte da economia de Portugal sabemos que do vem, turismo. vem do turismo, então aproveitando que temos aí das melhores praias da Europa e um sol maravilhoso e paisagens e belas praias. E Uma água é um gelada. verão, bem verão, né? É muito quente. É eu lindo. não pensava que era tão quente, A ou gente mais tem até que o essa Brasil. sensação, né? Mas com certeza é eu mais acho que o quente. verão daqui Não. é pior do que o verão do Brasil. O sol te torra, a água te congela. A água é gelada, infelizmente. A água é muito gelada. Mas acostuma, porque eu consegui também entrar no mar daqui, achei a primeira vez, o primeiro verão, achei que não ia dar certo. Aí o segundo, tá bom, tá tranquilo. Vai se acostumando, é verdade. Mas, e aí eu acho que tem um pouco desse aparato, então tem bastante coisa. Tem também as escolas de verão, para os alunos Sim. não ficarem, sabe? Para os adolescentes ou crianças não ficarem em casa o tempo todo. Ter alguma Mas atividade. basicamente essas escolas se consistem em atividades. Sim. Não a estudar. É só para eles não passarem o tempo dentro de casa sem fazer nada.
Então é legal. E nesse período, Mari, quando você saiu do Brasil, para nós, quando você chega numa vida adulta e decide isso, é uma coisa, é uma responsabilidade em cima dos seus pais e tudo mais, mas você é uma adolescente. E você vai onde seus pais forem, então você está sendo caso, ela tava com levado... 10 anos. Estava com É 10 Não, anos. 11. Eu tinha feito 11 no Brasil. Ah, é, que ela fez dias antes de vir pra cá. Ah, sim. 11 anos, Pouco dias tempo. antes. Você é de março, não é? É, ela é de Pois é. março. E aí eu falar, meus pais estão me levando para Portugal. Você já tinha essa noção, já não era tão criancinha assim, mas você tinha noção de que você estava mudando de continente, ia para a Europa, A tinha ficha não caiu. tinha Não. noção da grande, não sabia, não tinha ideia. Se fosse para mudar para a cidade vizinha ou para o outro continente, para você era igual, né? E aí como foi, tirando a parte de escola que nós já vamos entrar nela, qual foi a tua principal, as diferenças que você percebeu, assim, ou alguma dificuldade, ou que você mais gostou nessa transição? Nessa transição é quase nada, porque eu só fico em casa. Você só fica em a casa, gente você vai é muito caseira, Não, mas né? é que a gente vai não, entrar. porque não tinha por que fazer. Mas é o que Ah. a gente vai entrar nesse assunto que ela tá falando, por que ela não sentiu muito assim de imediato. Porque assim que a gente chegou, lembra que eu tentei ir na escola, Sim. certo? Então os primeiros E não meses tinha vaga. ela ficou em casa. Eu comecei até a falar sozinha. Ah, mas é que eu falo Foi sozinha até hoje. e a gente não conhecia ninguém. A gente não conhecia ninguém e ela não tinha escola pra poder fazer o quê? Falar que é o que ela gosta. Ela gosta. Então, aí foi uma fase bem ruim e eu como mãe achei péssimo, era horrível porque eu sabia que poxa, a Mariane é da galera, ela gosta de falar, ela gosta de pessoas. Eu E já ela tava tá me meses desintegrando. dentro Tava o quê? desse apartamento. desintegrando. Me Desintegrando. Então ela tá há meses dentro desse apartamento. Então, tipo assim, Ela esse choque pálida. logo de início, pra ela, talvez foi até um pouco pior, porque ela só ficou dentro de casa. E vocês gostavam de morar lá, em Almada? Era frio, era bem fria. A casa era fria? A casa era bem Na fria. casa você ficava de moletom, você saía pra rua, você tirava o moletom. Você tinha uma casa pra se aquecer, mas no caso você ficava mais frio dentro da sua casa. Poxa, essa é uma baita reclamação. Né? A Mas- coisa boa era que ele ficava a 1 quilômetro do shopping, mas a gente nunca também ia pro shopping, porque eu tinha preguiça Mas de andar 1 quilômetro. E outra, assim que a gente chega, a gente trabalha que nem louco. É verdade. E eu comecei a trabalhar de Uber Eats e na Glovo. Eu acho que a maioria faz isso. Sim, muito. E na época que eu comecei, ainda por cima, praticamente não se tinha mulher trabalhando. Eu tinha uma ou duas. E eu tenho contato ainda com essas duas, porque, tipo assim, como a gente só era as três no meio de um monte de homem, então, tipo assim, querendo ou não, tinha ali uma coisa Criou pra se agarrar. uma amizade. Tinha uma amizade ali pra criar. Então, eu trabalhei, tipo, muito. Eu não vivi o meu primeiro ano aqui. Eu conheci Portugal, mas através das entregas. Sim. É bom, além de. Eu sempre digo, né? Também começamos na Uber e na Glovo quando a gente chegou, há 4 anos atrás. E apesar de ser doído, às vezes tá chovendo, tá no frio e a gente tem que fazer entrega, mas a parte boa além de ganhar nosso dinheirinho, é conhecer bastante coisa, né? Aí eu ando num monte de lugar, É. já logo que eu cheguei, um monte de lugar eu já conhecia, aí anda num monte de lugar sem GPS, porque, óbvio, Sim. você não conhece, tudo é GPS. Mas a gente consegue também ver pessoas diferentes, pessoas de lugares diferentes, de países diferentes. E tem Cada muito lugar entrega é bonito uma aqui. entrega diferente, exatamente. Tem muito lugar bonito. Você fazia de moto ou de carro nessa época? A Uber? No início só de moto. Só de moto. Eu fui fazer de carro depois quando eu já tava assim, agora eu tenho um carro, porque o carro é mais caro, mas assim, agora eu tenho um carro, mas depois que eu, tipo, caí 3 vezes de moto, aí o Robson falou assim, não, vamos. Você caiu. Mas é porque eu queria muito, sabe? Muita foita, né? Eu sou um pouquinho. É por isso que ela é um pouco. Eu sou normal. Mas eu queria, sabe? O problema é que quanto mais você faz entrega, mais você quer. É, E você começa a correr pra fazer mais entrega. é verdade. E de moto eu sou um pouco atentada no normal. Saudades, inclusive. Mas. E aí, depois de um tempo, já logo no final. Eu fiz até dezembro, mais ou menos, o que eu trabalhei assim entregando. Sim. Então, o último mês eu fiz de carro, mas o ano inteiro foi de moto. Foi de moto. Foi. Até É o uma- frio, é assim, uma boa peguei um pouco do experiência. frio. E depois, tá? Quando você percebeu, falou, olha, passou esse tempo, a Mari ficou trancada dentro de casa, coitada,
não conseguia falar com ninguém, Desintegrada. desintegrada, com um monte de palavras dentro da boca sem poder falar. E aí vocês, quando chegou no meio do ano, quando chegou o segundo semestre, que já dava para fazer as matrículas, as inscrições, como que funcionou? Como que é para um imigrante? Já tinha a legalização, já estava com a residência nesse momento ou ainda não? Não. Ainda não, tava correndo o Ainda processo. não tem. Até A gente vai indo em junho. É verdade, vocês Não, vão ser fazer. ainda não É tem. verdade. O Robson tem, eu e ela não tem. Vão fazer o regrupamento familiar pelo Exatamente. Robson. Corre, Robson, corre com isso aí. E aí, mas então, essa é uma parte interessante de falarmos. Apesar de não ter ainda a Você documentação, não precisa ter. ainda, Porque ainda é assim direito, conseguir. É um direito, é um da, direito da criança que e o do imigrante adolescente. tem, na verdade. É. Independente de onde essa criança é, e os pais foram procurar escola, Sim. eles vão Apesar conseguir a escola. Apesar de ser um direito, você sentiu dificuldade ou algum preconceito? Alguma dificuldade por ser brasileiras? Para conseguir a vaga, não, mas sentimos por professor ou alguma coisa do tipo assim, sabe? Depois, já tava dentro. Quando já tava. Entendi. Mas de início eu não senti dificuldade, a não ser a parte burocrática, porque assim, tudo é muito papelinho, sabe? Eles gostam do papelinho. Eles gostam de papel. Meu Eles Deus adoram do céu, papel. como que eles vão acabar no mundo de papel aqui? Então é complicado, porque na primeira escola que ela entrou, a Mariane já estudou em 2 escolas aqui. Sim. Então a gente consegue ter uma dimensão maior, porque muda muito de uma escola para outra. Muda. O que muda? Para você como mãe, A burocracia. a Mari vai falar A burocracia como mudou. aluna. A burocracia mudou e eu acho que a escola que ela tá agora tem uma preocupação maior no geral. Na escola que ela tava antes, eu não sabia se tinha, vamos supor, um psicólogo, que nessa escola já me foi apresentado um psicólogo, que é da Nessa própria segunda. escola. Isso, na segunda escola Bacana. tem isso. Então, eu senti essa diferença. Não que a outra escola fosse pior ou essa é melhor, mas eu senti essa diferença mesmo. Mas eu acho que é coisa de tamanho da escola, porque a primeira escola era do 5º até as pessoas que já estavam indo pra Adultos, faculdade. praticamente. Tá. até 18, 19 anos, ou seja, é muita gente era uma escola enorme. Já que eu tô agora, é do 5º Lembrei ano. de uma coisa também. É do 5º ano até o 9º. Então é muito menor. Percebi. Então, assim, Olha, aí... eu percebi. Entendi. Eu percebi. Mas assim, e aí outra coisa, eu sinto que essa tem, por ser alunos mais novos, eu sinto também um pouco mais de segurança do que da outra escola. A outra escola tinha muito mais confusão. Eu ia levar ela todos os dias na primeira escola e ela morava muito perto da escola. Sim. A gente morava perto da escola. Coisa de 1 quilômetro. 1 quilômetro a gente sabe que não é longe. Muito Não, pouco, mãe, né? era bem mais perto. Era mais, né? Uns 900 metros. Mas assim, era perto. É que ela quer a exatidão de tudo, já percebeu, né? Ela, Eu sou exata, eu sou de humanas. Ô dó, eu queria tanto que fosse de exatas, mas não é. Mas assim, então eu sinto uma segurança, tanto é que ela nunca foi na outra escola sozinha, talvez uma vez, né? E eu já fui 2. Voltar, eu voltava mais. Tá, mas você entendeu? Entendi. Tipo, lá... tinha uma E outra, preocupação maior lá. É, né? praticamente todos os dias que ia buscar ela tinha carro de polícia na frente da escola. É. Tinha confusão, sabe? Os alunos Os alunos fumando. adultos que já estavam ali, que nós chamamos no Brasil de ensino médio, era no mesmo horário É o dos mesmo mais horário. novos? Sim, né? é o mesmo horário. Porque lá no Brasil, pelo menos, tinha uma divisão. O pessoal Não. do ensino Sim. médio, a maioria estudava à noite, o pessoal da tarde era os Não, mais aqui novos. é o mesmo horário, tipo... Não, porque a escola funciona em horário É integral. horário integral, né? Então não tem essa divisão. Já entrando no negócio de horário, já que a gente tá no negócio de horário, é assim, a gente, vamos supor, no Brasil, se a gente estudar à tarde, a gente só vai ter um único intervalo, que é a hora do almoço, ou sei lá, a gente vai ter um único intervalo. Já que em Portugal, não. Você tem uma aula, um intervalo de 15 a 10 minutos, mais 2 aulas, mais um intervalo de 15 a 10 minutos, ou seja, Ela já tá entrando no intervalo. a gente já tem essa coisa assim pra gente respirar e não ficar o tempo todo dentro da sala, porque senão a gente Sim. ia morrer. Aí o horário também muda de tipo... Você sai 6h40, não é? Tipo, eu saio nessa aqui 6h40, na outra era 5h25. Ainda o dia- lembro. É o dia Aí inteiro mesmo. alguns dias, vamos supor, nessa escola aqui eu vou terça e quinta, tipo 10 horas da manhã, e só saio da escola
às 6h40. Mas O horário da saída não muda, é o horário da entrada que muda. E o horário do almoço é de 2 horas, tá? 2 horas. 2 horas de Na outra almoço? escola também era 2 horas ou mais até de almoço. Ou seja, muito tempo. Aí, e assim, aí outros horários você entra tarde, tipo 1h55. Aí é assim, normal. Na outra escola era diferente, porque eu não estudava só à tarde, vamos supor, o horário mudava. Ou eu estudava integral ou eu estudava só de manhã. Ia tipo 8h20 da manhã e saía às 1h15. Essa aqui já é à tarde, que é bem melhor. Como aluna, né? A mãe, ela tem os pais têm essa dificuldade, tem que encarar essa burocracia, ir atrás de vagas, ir atrás de escolas, ter que tratar com os professores. E no teu caso, como aluna, do portão para dentro, qual que é as diferenças que você percebeu, que você, entre essas duas escolas, para você como aluna, qual foi a melhor? Ou se não tem uma melhor ou uma pior? Ai, eu acho que as duas. Em algum Tem momento coisas você se ruins sentiu e teve- insegura? Mas, Então conta. mas as duas tinham coisas ruins e tinham coisas boas. Então fala. Então fala. Desenvolve. A outra por ter alunos bem mais velhos e ter muito mais gente, era tipo assim, eu pensava que os portugueses eram tudo santo. Não. Não Brasileiro- são. Existe santo. Eles não são. Brasileiro é bem melhor. Tipo assim. Fala mesmo. É tipo assim, os professores, diretores... Não, é muito engraçado. Tem assim, um cartaz assim na escola. Não fumar porque faz mal. Aí você olha assim pra Não fora... fumar? É, não fumar. Aí você olha assim pra fora, tá todos os professores e diretores fumando. E você fica, em qual eu acredito? Nos exemplos ou em um papelinho? Em qual deles eu acredito? Tipo, eles fumam muito aqui. Então tem aluno, sei lá... É uma cultura... Eles fumam muito mesmo. No, Tipo, no sei país lá, tem um inteiro. aluno de 14 Mas até alunos de 14, Os alunos 13 fumam? anos. Olha, na outra era própria mais. escola. Na outra Dentro era da mais. escola? É, Mas na não outra- dentro da sala. Na sala dentro não. da sala não. Mas no Mas lá recreio, no, sim. no- Tipo, na outra escola, eles fumavam dentro, só que aí a diretora foi lá e proibiu de fumar dentro. Se quisesse fumar, tinha que sair pra escola, sair de lá. Sair da escola ou É. sair da sala? Não, sair só da escola, Da tipo, ir do portão pra fora. Do portão pra fora. Aí, porque... Mas assim, os alunos continuavam fumando dentro da escola e ninguém via. Ninguém via. Aí nessa daqui, é mais só pra fora mesmo que eles fumam. Mas é, tipo, muito estranho de você ver um cartaz enorme escrito pra não fumar e você olha e tem um professor fumando. Você fica, tipo... É o faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? O adulto gosta de fazer isso, né? O adulto é assim, mas é uma... Eu não, pelo menos eu não via, pelo menos no meu tempo de escola, eu não via os professores fumando. Eu via os professores fumando no estacionamento. Tinha mais cuidado, né, pra mostrar. Um pouco mais de Mas cuidado. é que eu acho que é por Antes conta de da entrar no cultura carro dele pra ir mesmo. embora, eu já vi. Aqui, como alunos eles que fumam fumam. muito... Só um minutinho, desculpa. Mas eu acho que é por conta da cultura mesmo. Como eles fumam muito no normal, o europeu no normal fuma Sim, muito. é verdade. Então, não é uma coisa assim velada. Eles não estão nem aí se tá mostrando ou se não tá. Eu acho que no Brasil já existe até o preconceito. Eu não sei se eu posso chamar dessa forma. Mas eu acho que os professores sempre tomaram muito mais cuidado para não serem vistos fumando. Muito menos pelos alunos ou pelos pais dos alunos. Mas aqui não funciona assim, não. Não. Aí... Ai, até esqueci o que eu ia falar já. Tava falando das diferenças, o que você sentiu. Você se sentiu insegura, você disse, em algum momento, nas salas, nas escolas? Na sala, acho que foi com alguns professores, tipo, falando que... Quando eu falava, sei lá, que eu não conseguia porque era diferente, porque eu nunca tinha estudado isso. E eles Ela estavam sentiu bastante estudando. diferenças. Aí os professores falavam assim, mas teve outra pessoa brasileira que conseguiu, porque você não consegue? Aí eu ficava tipo, porque será que eu não sou a mesma pessoa? Mas às vezes a vontade de você xingar o seu professor. Porque quando eles comentaram, mas aí você não faz isso porque você não quer ir pra direção. Será que eu já fui pra direção? Na verdade, aqui não funciona muito com direção, né? Não. Eu já percebi que não funciona muito essa Não. coisa de direção, não. No Brasil, O qualquer professor, coisa vai pra ele- direção. O professor Eles gostam resolve de dentro da sala. ligar. Mandar e-mail. Depende muito da escola. A outra escola era diferente. A outra escola marcava-se uma reunião. A outra professora dela em Portugal, louca. Tô em outro lugar, então. Bom, mas a outra professora dela em Almada era perfeita, a Mari, né?
perfeita, um ser humano maravilhoso. Brasil. Então, se ela percebesse que a Mariane estava diferente, ela me ligava pra querer saber por que a Mariane estava diferente, por que a Mariane não estava faladeira, por que ela não estava, sabe, do jeito que ela é. Então, assim, lá eu sinto muito essa diferença desse cuidado, mas é que óbvio que são seres humanos diferentes. porque É que a isso professora, é ela DT. tinha um cuidado muito, mas ela tinha um cuidado humano, sabe? Não era um cuidado da obrigação. É muito diferente quando você Sim. trabalha com amor e quando você não E trabalha. essa professora não era qualquer professora, porque a gente tem uma coisa chamada da DT. A diretora. DT? O que é DT? é Diretor de turma. Diretor ou diretora de turma. Que é tipo assim, tem os professores, aí tem esse professor que cuida de tudo. É o Turma, responsável por toda a turma. O coordenador, né? cuida dos zoada. professores. Eu tô tentando falar. Eu só tô te ajudando, você não tá sabendo falar, eu tô te ajudando. Continua. Climão. Então ele cuida dos professores, cuida de falar com os pais, de todos os alunos. Entendi. O DT dessa escola, não gosto dele. Dessa nova, dessa segunda, onde você tá. Por quê? Porque aqui, ó, vamos supor, acontece uma coisa extremamente pequena. Ele vai e manda um e-mail falando que foi a melhor coisa do mundo. Aí acontece uma coisa grande e ele finge que não Mas viu. ele passa isso pros pais de uma forma mal educada. Então eu consigo entender porque que os alunos não gostam dele, porque é difícil até a gente que é adulto E gostar ele é dele. preconceituoso. Todo mundo da sala fala, professor é racista. Ele trata professor é diferente as racista." meninas africanas, as meninas negras ou pretas, seja lá Sim. como a pessoa quer chamar. Mas ele trata diferente, sim. E aí também tem a diferença para as brasileiras. Vamos supor, hoje a gente tava falando sobre as notas do segundo período, que foi aula online. Agora a gente tá presencial. Aí, vamos supor, ele Que inclusive falou... voltou ontem as aulas. Ele falou lá pra menina que era africana, falou, a sua nota baixou, faça o favor de aumentar ela, senão você vai chumbar. Chumbar é repetir. Aí, quando ele foi falar pra uma menina branca loira, ele falou, o que aconteceu? Por que sua nota baixou? Você precisa aumentar a sua nota. Que diferença, né, de tratamento. Porque essa primeira forma com que ele tratou, eu não vi nenhum mal, na verdade. Porque É que a gente vem de uma escola... de uma rigidez, né? Isso, a gente vem nossos professores disso, eram mais né? rígidos. Só que, então, quando você me fala, o que aconteceu? Você precisa melhorar suas notas, senão você vai chumbar. Se fosse com Chumbar aqui em todos os Portugal outros alunos, é vai repetir. Ou tirar nota vermelha. Aqui o povo chumba, hein? Não, mas é chumbar mesmo. No momento É seguinte, tratar uma outra pessoa com um tom totalmente diferente, aí você já percebe a diferença da... Tipo, nem os professores gostam desse TT. A gente tem uma professora, nossa professora favorita. Não fala nomes, por favor. sem não tô falando nome. não fala o Ai, eu nome da achei que ela fosse escola. falar. A nossa professora favorita. Sem nome, nosso combinado aqui na gravação é sem nome de escola e sem nome de professor. Porque a gente não quer ver a Mariana expulsa. Vai, continua. A nossa professora favorita, ela não gosta do nosso DT. Ela fala, o vosso DT é um estúpido. É. É, pra turma toda. Aí, a gente, tipo, ela faz mais o papel de DT, de cuidar da gente. Como do que ele fala em próprio. português de Portugal isso daí? Ok. Ela falou assim, a gente tá reclamando, a gente reclama que o que o DT fez, tipo, ó, professora, o DT fica mandando e-mail toda hora sendo que a gente não fez nada. Aí ela fala, não liguem pro DT, o DT é bem estúpido. Ele é uma pessoa triste. É muito engraçado. O pior é que ela vira uma chavinha, que quando ela tá nos ambientes dos brasileiros, é a Mariane Ela. que eu conheço. Mas quando ela tá com as amigas dela que falam o português de Portugal, é que a maioria, pelo menos as amigas dela que vivem em casa, são amigas que são de origem africana. Sim. Então, tipo assim, eu não sei, eu não posso dizer se elas são portuguesas, então não sei se elas nasceram aqui. A outra Não, ela nasceu na Inglaterra, que ela já falou. foi o irmão dela. Não, ela falou que foi ela. Bom, mas resumindo, então não sei se elas são portuguesas, por isso que eu tô falando Mas isso. eles falam português de Portugal. Mas falam Português. o português de Portugal. Então, tipo assim, quando a Mariane tá com elas, a Mariane vira chave e tá falando o mesmo português delas. Os professores te cobram pra falar português de Portugal dentro da sala de aula? Não, mas, tipo, a gente tem um costume. Lá no Brasil, se o professor me chamava, eu falava, tipo, sei lá, tava ocupado escrevendo, eu falava assim, que? Tipo, a professora chamava, eu não Que? ouvia, ela falava de novo, eu falava, que, professora? Aí a professora falava o que ela queria falar. Ou senão falava assim, sim.
Aí aqui não, aqui se eu falo isso, a professora fala, é sim, professora. Aí eu, sim, professora. Aí, aí, tipo, às vezes é isso, mas tipo, de cobrar, acho que não, só algumas palavras assim, vamos supor. Porque a forma que escreve também É totalmente diferente, né? algumas coisas diferentes, tipo, sei lá, caminhão. Eles não escrevem caminhão, eles Com escrevem NH. caminhão. Caminhão. Sem o N e sem o H. Aí tem várias outras coisas, tem que colocar. E o caminhoneiro não é caminhoneiro, é caminhonista. Caminhonista. Que horror. Que horror, saiu um E aí no final. É, que ela tá horror. soltando, que horror. Não, mas aí é às vezes, tipo, quando eu tô escrevendo, sei lá, algum texto português, tem que estar extremamente correto, tem que estar todos os, tipo, O português de Portugal. o vosso, eu escrevo você, eu não vou escrever o vosso. Aí a professora fala, você escreveu errado, tem que falar o vosso. Aí tá. Ah, outra coisa, gente, vocês acreditam que eu tava estudando sobre o Brasil? Aí tá. Aí eles não escrevem Bahia com H, eles escrevem só Baia, tipo como se tivesse escrito Baia. O Bahia B-A-I-A. de. O Bahia. Aqui é Bahia do A Bahia Seixal. do Seixal. É, aí eu fiquei tipo, professora, não tá escrito errado, não sei se é com H. Ela, não, é assim que escreve certo. No Brasil escreve assim, eu falei assim, ela falou assim, então português antigo do Brasil. Eu, Mas se tratar do nome. Nós falamos isso do outro dia. E Mas eu você tá fiquei- escrevendo do nome do Brasil, o- tem que estar escrevendo do jeito que se escreve no Brasil. Eu Ale- acho, Além não? de ser um nome próprio, né? É o nome de um estado. B-A-H-I-A. E pronto. Não é só porque veio para Portugal que tem que tirar o H. não sei. outra coisa que tem a ver, nesse mesmo estudo, eles falaram que não roubaram ouro do Brasil, que perguntaram, não fui eu, graças a Deus que não fui eu que perguntei. Mas Você deu acredita vontade. nela ou não? Eu acho Não, que não tem, fui tem eu, sua, mãe. tem sua Não- cara. Essa não, mas pergunta não tem a fui eu sua que cara. perguntei. Tiraram dúvida, uma portuguesa tirou dúvida. Professora, é verdade, porque os brasileiros ficam falando que a gente roubou o ouro deles. E a professora falou assim, a gente não roubou, porque o Brasil era nosso. Deu muita vontade de falar assim, e quem disse? Era dos índios. Mas daí eu fiquei lá na minha, fingindo que era deles. Vamos fingir que era deles. Eu acho que agora a tua idade já passou. Eu queria muito entender o que se passa dentro da sala de aula para os alunos quando nós temos lá nossa aula de história. Aqui é HGP. E chega um momento da história do Brasil e a gente entende e a gente tem todo o ensinamento sobre No a Brasil história eu do aprendi. Brasil. A gente Agora aprendeu eu queria que- saber o que dentro da sala de aula portuguesa ensina para as criancinhas, né? Em relação ao Brasil ou em relação a qualquer outro país Brasil a gente colonizado. só tá por eles. aprendendo no sexto, porque a gente estuda desde, sei lá, 1300, a gente vai acompanhando, assim, tudo que aconteceu em Portugal. É só Então vocês Portugal. passaram por 1500 já. Já passamos por... E o que eles falaram? O que aconteceu em 1500 lá na descoberta Como do te Brasil? passaram essa história? Ah, foi tipo que eles estavam indo pra Índia, aquela bela história da Índia, só que eles erraram o caminho. Aí a professora falou que eles não erraram bem o caminho, eles tiveram que, tava como se fosse engarrafamento no mar, aí eles tiveram que ir por outro caminho, só que aí deu errado e eles pararam no Brasil. E ficaram encantados com o tamanho, com a beleza, com os índios que tinham no Brasil. Então o reino fez do Brasil uma colônia de Portugal. Tentaram escravizar nossos índios, só que não conseguiram, porque os nossos índios não estavam muito afim. Aí, então, eles trouxeram os africanos para serem escravos. Então, aí, a família real e alguns outros portugueses só iam às vezes para o Brasil. Aí, eles faziam comércio de muito ouro, pedras preciosas do Brasil, madeira, tudo, para Portugal. E antes era só eles, só que aí aconteceu guerras e tal. Aí, depois disso, eles eram super importantes, porque só eles conseguiam tal os produtos que nós tinha no Brasil. Ou seja, foi nessa época que Portugal ficou o país mais rico de praticamente todo mundo, porque Explorou o Brasil. explorou nosso Brasil. Aí tá, mas tipo, né, na história que eles contam pra gente, eles foram salvadores do Brasil, porque sem eles o Brasil não existiria. Já no Brasil, eu aprendi... Imagina. É um ego, né? Puta que- Aí no Brasil eu aprendi que os portugueses mataram nossos índios, tentaram escravizar nossos índios, roubaram todo o nosso ouro, acabaram com a nossa mata atlântida e com a mata amazônica, que antes era tipo bilhões e bilhões de hectares, agora tem tipo, tirar bilhões de hectares, e que os portugueses não prestam.
Porque eles roubaram nosso ouro. É isso que eu aprendi. Foi No isso que você Brasil. aprendeu. Aí, No Brasil. Aí em Portugal, não, eles contam que eles Você acha que roubaram- Portugal Eles vai falar? romantizam a história, né? Pro lado deles, claro. Aí, quando aconteceu o terremoto de 1755, a família real, mas Você sabia que aconteceu um terremoto muito louco aqui? Sim, teve um Eu não tsunami. sabia. não, foi assim, Foi em ó, veio o 1755. terremoto, teve um Oh, terremoto. mas nesse mesmo dia aconteceu as 3 piores tragédias Não, do Pois mundo. é, tudo que podia acontecer de ruim aconteceu tudo no mesmo Gente, dia. aula de história, peguem um caderno e uma caneta. Em 1755, exatamente às 9 horas e 5 minutos do dia tal de novembro, porque isso eu não vou lembrar. Do dia 1º de novembro. 1º de novembro, muito bem. Aconteceu um terremoto. Nesse terremoto, como não tinha eletricidade, eram velas. Então essas velas criaram um incêndio por tudo. Ou seja, mas a maioria das pessoas não estava em casa porque era um dia lá de igreja. Ou seja, estava todo mundo em igreja. A família real, por sorte, estava protegida em um castelo. Ou seja, foi um terremoto, em seguida um incêndio, em seguida um tsunami. Porque, tipo, as pessoas morreram mais por causa do tsunami, por causa que elas foram... como que eu posso dizer? Pra Tudo foi Bahia. engolido pela água, né? Eles foram pro canto, assim, do mar pra tentar sair do terremoto. Só que aí veio o quê? O tsunami levou Veio a todo água. mundo. E nesse terremoto aconteceu que todas as prisões de Portugal quebraram os muros. Ou seja, todos os assassinos, tudo tinha sido soltos. Então, chegou o Marquês de Pombal e falou: todo mundo que foi apanhado a roubar, a fazer qualquer outra coisa, vai ser imediatamente enforcado. Não vai ter julgamento, não vai ter nada. Todo mundo que tá saindo de Portugal vai regressar agora. Aí ele fez o quê? Ele mudou Portugal, fez ruas mais grandes e tal. Reformou Portugal. A família real ficou com medo e fugiu pro Brasil com muita gente. Mais de 500 mil pessoas. Tipo, muita gente. Aí tá, eles foram pro Brasil, fugiram. Cadê a responsabilidade, né? Cadê a responsabilidade? Você é rei de um país e Eu vai falei pra pra outro. você, essa menina gosta de falar. Aí tá, aí depois disso eles foram lá e ficaram mais de 14 anos no Brasil. Enquanto eles estavam no Brasil, lá curtindo a vida, bebendo água de cana... Água de Caldo. coco. Ou caldo de coco. Caldo de cana. Caldo de cana ou água de coco? Né? Enquanto eles estavam lá roubando as nossas coisas, aconteceu a Revolução Francesa, que estava tendo uma guerra, e a Revolução Francesa aconteceu porque os franceses estavam de birra com os ingleses e queria que Portugal entrasse nessa briga. Só que Portugal era super amigo dos ingleses que não entrou nessa briga. Briga, tá super certo em português. Que não entrou nessa briga. Então eles entraram para Portugal, fizeram uma guerra, aí depois disso conseguiram espantar lá os franceses, e aí quem ficou tomando conta de Portugal foi os ingleses. E nessa mesma época aconteceu que Portugal começou a virar colônia do Brasil, porque o Brasil praticamente era o centro. Ou seja, Portugal começou a virar colônia. É que Portugal, né? É um ovo. É pequenininho, né? Portugal, principalmente São Paulo. Aí tá, aí aconteceu tudo isso, Não é aí não. depois São Paulo é maior. todos os portugueses falaram, mandaram várias cartas falando: hey, se você não voltar, você vai sair do poder e a gente vai colocar os ingleses aqui no poder. Você vai perder Portugal. Aí ele veio com 3 mil pessoas, já veio aqui, já começou a tomar conta. Aí aconteceu o negócio lá do... Como que é? Você é uma boa historiadora. Eu acho que você vai ser professora. Não. Não, o que você vai Aturar um ser? monte de criança catarrenta? Não. O que você quer ser? Não, Ela não sei. sabe. Você não sabe? Você não decidiu ainda. Credo, Tá cedo, ainda não, né? Cedo. Tá cedo. Falta muito tempo ainda. Aí depois disso, voltou, aí teve a independência. Não, Mari, não precisa terminar de contar. Ela já chegou na Não, tudo bem, vai lá, independência. né? Teve a Independência. independência, e aí até agora eu já não estudei mais nada, porque a gente parou de estudar. Porque Aí veio o lockdown, tá eu todo mundo em estudei casa. tudo isso hoje, tá? Só pra Vocês não votaram parecer. ontem, né? Pra quem. Hoje é dia 6 de abril. Estamos num processo de desconfinamento. E graças a Deus, estamos voltando a uma vida dentro do Olha, mas eu possível confesso que eu me normalidade, assustei, né? porque assim, eu não tô saindo pra nada. Aí eu saí pra vir aqui. E eu ainda não tinha visto Ontem eu fui na como rua. que aconteceu. Tá cheio. Exatamente. Tá lotado. Então eu tô, tipo, muito assustada, porque a última vez que eu saí, nada tava funcionando. É. Mas hoje
os cafés estão abertos. Exatamente, já pode tá ficar muito na esplanada. aglomerado. Pode ficar só 4 pessoas na esplanada, mas tá Mas ficando tá mais, 8, tá 10. bem, tá muito mais. Tá Então, ficando... assim... Mas sabe o que é bacana? Não é bacana, óbvio, mas assim, é que o brasileiro, ele acha que só o brasileiro é desorganizado. Ele acha que só o brasileiro não se preocupa com a própria vida. E isso a gente tem em todos os lugares. Aqui, se não fosse essa coisa do presidente, obviamente, falar, vamos fechar tudo, tava todo mundo querendo viver de boa e dane-se. Não é mentira isso, porque assim... O problema é que eu acho de verdade que o brasileiro, ele enxerga como só os brasileiros fossem a escória do mundo. Não, o brasileiro... E não é assim que funciona. Eu acho o brasileiro mais indisciplinado que o povo português, eu acho. Mas você diz no geral. Eu acho que o público português, eles respeitam mais uma ordem. Se o presidente, o primeiro-ministro fala, olha, exatamente. vai ser assim, assim e assado pelos próximos 15 dias. Sim. O público português fala, ok, vamos Tanto acatar. é que a gente está em confinamento desde janeiro, sem poder fazer nada, nem escola funcionando. E no Brasil, funcionando. pode, eu falei outro dia com alguns amigos, pode ir lá. O cara quer uma briga com a polícia ou com quem for. O fluxo, o baile funk, as coisas não param. Mas assim, então... o que eu tô querendo dizer nisso é que, tipo assim, essa desorganização ou essa coisa de só, sabe, não funcionar algumas coisas, não é só no Brasil. As pessoas pensam muito isso. Como a escola. Vamos voltar sobre o assunto da escola, porque eu acho que a gente fugiu pra caramba. Mas peraí, só um minuto. Sobre a escola, a gente, quando tá no Brasil, é vendido pra gente uma escola perfeita. É vendido pra gente uma escola que você vai virar que a gente ainda nunca engenheiro. viu. Exatamente, que a gente ainda nunca viu. Ninguém nunca repete. É claro que tem muitas coisas que é muito diferente, tanto é que aqui na escola pública existem coisas ou funciona de forma que uma escola particular no Brasil funciona. Isso é real, é verdade. Sim. Tipo, a gente tem diferente, cartão, tá, sim. gente? A escola pública A aqui gente tem um cartão. É comparado diferente. Eu acho que sim. Então, tipo assim, mas não é toda essa flor. Eu, antes de vir pra cá, quando a gente... Foi muito rápido, né? Essa decisão de vir pra cá e se preparar pra vir pra cá. Foi muito rápido. Então, tipo assim, eu consumi muito conteúdo na internet falando sobre Portugal. Mas todos os conteúdos falavam 1000 maravilhas de Portugal. E a gente só descobre que não é toda essa maravilha quando a gente muda pra cá. Sim. Entende? E quais são essas diferenças, essas coisas que vocês perceberam que falam, nossa, nem é tudo isso? Ela tá vendo matéria agora que ela já estudou no Brasil. Sério? Tipo as coisas dos portugueses, de quando foi lá pro Brasil. Isso eu aprendi no 5º ano. Eu tô no 6º. Vale lembrar que como ela ficou, só um adendo, Mari, porque Sim. essa parte eu acho que talvez você esqueceria. Ela ficou um ano parada, Só né? pra lembrar, ela ficou praticamente 1 ano parada. Aí a gente teve a mudança pra França, Que eu fiquei mais... que foi de janeiro até junho, que a gente voltou, foi em Calma aí, junho. isso aqui tá confuso. Não tá confuso. Não. Você acha que tá confuso? Não tá, mas para os nossos Mas, assim, ouvintes entenderem. só pra ele, Não, pra eles saber. passaram eu comecei 5 a meses. estudar em setembro de 2019. Comecei a estudar na escola de Almada em... Nossa, eu tava falando 1700. Em 2000... Você vê, linda? Em 2019. Rainha Elizabeth. Em 2019, em setembro. Aí, em janeiro... Em janeiro, eu mudei pra França. Não, foi em fevereiro. Em fevereiro, nos Não, primeiros Mari, dias de foi em fevereiro. janeiro. Uma pausa aí. O Robson, como vocês viram naquele outro vídeo, ele falou sobre a empresa que eles trabalharam, que ele abriu na França. Nessa época ele estava ainda como funcionário deles ou já tinha como aberto? funcionário ainda. Tava como Essa coisa funcionário. De abrir a de empresa. ser dele praticamente veio esse ano. Sim, Entendi. aí em janeiro eu mudei pra França. Aí eu fiquei 6 meses. A gente ficou 6 meses. 6 meses. Em Mas a junho gente, ou deixa julho. só um adendo, a gente se mudou pra lá em janeiro, nos últimos dias de janeiro, praticamente, a última semana de janeiro. E aí, em março, fechou tudo. Poxa. E a gente pegou, sabe aquele susto do lockdown, foi de aquele ficar em primeiro casa? lockdown. E a gente tava num país com língua diferente, com tudo diferente. Então, essa coisa de escola, ela também não pegou lá, mas era a nossa intenção, colocar ela numa escola da França. Não aconteceu por conta disso. Então, como a gente saiu 6 meses depois,
Então, a gente não sabe sobre a escola de lá, não Sim, estudou sim. lá. Mas então, ela perdeu de novo mais um tempão. Em julho já de 2020, a gente voltou pra cá, pra Portugal. Em setembro, eu já tô na escola que eu estudo agora. E aí eu tive que fazer o 6º ano mais uma vez, porque como eu saí da escola de Portugal em janeiro, eu não completei nem o 2º semestre, 2º ciclo, que vocês entenderem. Aí, ou seja, eu não completei, ou seja, eles viram, se você for pro 7º, você não vai conseguir acompanhar, então você vai ter que refazer o 6º. Ou seja, eu tenho 13 anos e ainda tô no 6º. Inclusive, se eu não tivesse fechado a matrícula dela quando Eu a já gente peguei no foi 7º. pra França, obviamente ninguém sabia o que ia acontecer. A gente Sim. fechou a matrícula porque a gente imaginou que ela fosse estudar lá. Por mais que seria complicado, porque é um idioma que a gente não fala. Então, a nossa intenção era ela estudar lá, mas se eu não tivesse fechado a matrícula dela, ela não teria chumbado, ela não chumbou. Só Sim. que ela teve que refazer tudo Teve de que novo. refazer. É o tão mesmo ano. difícil explicar isso pros professores ou pra alguém que me pergunta, porque sei lá, quando me pergunta. Porque ela não reprovou. Quantos anos eu tenho? Eu falo 13, mas você tá no 6º, aí tem que explicar lá pro professor. Professor, aconteceu isso. Então, não, eu não chumbei porque eu era burra. Mas então, aí teve esse atraso que de praticamente 2 anos, tá? Então, a nossa sorte é que quando ela era pequenininha, ela foi pra escola já antes do tempo. Ela já com- tinha. Eu sempre já era- tinha Ela já vaga, estava né? adiantada, ela entrou Eu na sempre escola era adiantada. uma das pessoas mais novas da sala. Agora eu sou uma das pessoas mais velhas. É a vida, né, gata? O mundo vira. O mundo gira. Mas essa escola foi um pouquinho mais... Não nessa escola, mas aqui, na onde a gente mora, no Seixal, foi um pouco mais difícil de conseguir a escola. A vaga. Porque eu fui em muitas escolas pra conseguir. É. Por conta do... Eu tinha... Todas elas usou a desculpa do Covid, porque não dava. Ou se não, por conta do porque, Covid. tá muito em cima do tempo, porque a maioria dos pais fazem 3 meses antes, você já tá fazendo muito em cima do Ou tempo. você tá muito... O problema é esse, depende muito de quem te atende. Aqui em Portugal funciona dessa forma. Sim. A lei muda de acordo com quem tá te atendendo. Não, o padrão aqui é não ter padrão. Não tem padrão. Não tem padrão. Esse é o Então, padrão. essa coisa de, tipo assim, na outra escola, por exemplo, eu tava muito assim, em cima do, sabe? Muito em Já ia começar as aulas próximo. Exatamente. Eu tava muito adiantada. Eu estava adiantada. Aí agora eu já estava atrasada porque no mês seguinte já ia começar. As inscrições. Tanto é que, exatamente. Tanto é que eu Já ia tava tão começar as em aulas. cima as aulas. As aulas mesmo. Tanto é que eu tava tão em cima que eu só conseguia a vaga quando já tinha começado as aulas. Para uma mãe que está se preparando para vir com um adolescente, com a criança ou uma adolescente, o que você poderia ensinar da tua experiência, que você poderia passar para elas, explicar o tempo ideal para procurar as vagas? É necessário ir em algum órgão, como no Brasil nós chamamos de Secretaria do Ensino. ou Aqui não? tem uma coisa bem parecida que também precisa, se você não conseguir a vaga, porque tem escola que vai ficar jogando, porque tem escola assim que fica uma jogando pra outra. Inclusive, eu achei que fosse precisar agora, e vou começar do princípio. No Brasil, ainda no Brasil, o boletim escolar, sabe aquela coisa, aquele papel que assim que você pede a transferência do seu filho para outra escola ou qualquer outra coisa, a gente fica com o boletim escolar desse aluno, Ai, minhas matérias são tão boas. desse filho. Sim. Então você precisa apostilar, O fazer um apostilamento diário. apostilamento Esse é o primeiro diário. passo. Exatamente. Porque se não tiver com esse... Não tiver... Existe isso? Bom, Sim, tá certo? tá certo, né? Mas se não estiver assim, certo esse documento, vai ser muito difícil você conseguir. Eu, na verdade, eu não conheço ninguém que conseguiu fazer isso sem estar apostilado. É só isso ou mais alguma coisa? Precisa da carteirinha de vacinação também. É quase todos os documentos que precisa no Brasil. A Precisa diferença é que aqui precisa do boletim apostilado. Sim. Então, na verdade, eu acho que tudo que a gente vai fazer em Portugal, a gente precisa de todos os documentos que você tiver. Sim. Pega Não aquela adianta. pastinha que tem tudo e sabe leva, por quê? né? Porque, ó, na outra escola, eu tive que levar muito documento. Nessa ruim. escola, Na nova, se eu levei 2 foi muito, entende? Entendo. Então, Cada- tipo assim, só foi o papel da outra escola Sim. e o passaporte dela. Então, É, tem uma boa diferença. E na outra, eu não faço ideia de quantos documentos foram, mas foi muitos. Tanto o meu quanto do pai dela. Entendi.
Então, depende. Na questão de documentação, depende muito da escola. É por isso que eu não posso falar, olha, você precisa disso ou daquilo. Porque depende muito. Mas, assim, eu tô falando dos principais mesmo. Sim. Que foi, cara, todos os documentos que você tiver dessa criança, leva. Aqui ela já tinha tirado o NIF, nesse momento ela já tinha o NIF. Já tinha. Precisa também do NIF. Precisa de segurança social? Então, a segurança social, algumas escolas precisam por conta mesmo do que eles fazem, da questão burocrática mesmo. Algumas escolas pedem, inclusive a outra pedia muito. Sim. É porque a outra, ela é muito mais burocrática. Eu senti que a outra escola é mais burocrática. A outra escola pedia que eu fizesse a segurança social dela, porém não fiz. Porque a gente paga pela segurança social. Sim, é. Então, assim que você chega, você fala assim, cara, eu não vou pagar pela segurança social. É um dinheirinho que faz falta assim que você chega. Claro. Então, eu não fiz. E até hoje eu não fiz porque a gente vai esquecendo. Outra coisa que eu acho bom falar é a gente falar prós e contras das escolas. Não, só para concluir o que eu tava falando. Então, todo documento que tiver e outra, precisa ter muita paciência. Precisa ter muita paciência, porque sim, a criança, o adolescente vai estranhar muito. Quando você vir para Portugal, você tiver um filho, traz uma garrafa de uns 100 litros de paciência, você vai precisar bastante. Mas precisa, tipo, de muita paciência e você precisa estar aberto a tudo, porque vai mudar muita coisa. Sim, Muda eu muito. penso que é uma complicação. O adolescente, quando ele chega ali no final dos 11 anos, para 12 anos, para 13 anos, muda uma chave. E ele deixa de ser criança e ele começa a adolescência. E tudo isso aconteceu num país diferente com ela. E aí tem uma mudança de país, uma mudança de sociedade, uma mudança... O idioma muda um pouquinho, apesar de ser o português ainda, assim, é uma... Sim, mas no começo muda parece que eles tanto, estão... mas de verdade muda tanto que é até difícil entender eles de imediato. Exato. Assim que a gente chega, a gente não entende nada. Agora, quando eu falo português de Portugal, minha mãe não me entende. E uma questão que eu acho que eles principalmente devem ter, como ela falou, lá no Brasil, na sala de aula, quando a professora falava comigo, a professora brasileira ela conhece o tom de voz, e se você está falando sim ou o quê, se é desrespeitoso, se não é. Né? E tal, oi, que e tal. E aqui pode ser que alguma resposta pode ser diferente, ou a fala do professor pode ser um pouco mais ríspida, como eles costumam dizer, eles são frontais, né? Mas, então, no meio de Isso toda essa também. mudança da vida de um adolescente, é uma mudança, não é só a mudança interna, mas a mudança de sociedade, de país e tal. Sim. A cabeça da Mas criatura... olha, de verdade, eu acho que assim... já não é muito boa. Eu acho que os adultos são mais difíceis para lidar com situações que muda todo o cotidiano. Eu acho que a gente é mais difícil para se moldar as coisas. Enquanto o adolescente, eu acho que ele precisa mesmo mais de atenção nesse momento. Por que eu tô falando isso? Porque na época que ela precisava de mais atenção sobre essas coisas, é a época que eu tava trabalhando muito. E foi a época que ela mais mudou. Foi tipo assim, uma chave e a Mariane virou outra pessoa. Ela não era mais a Mariane docinha, amiguinha, fácil de conversar. Então mudou muito. Mudou por conta da mudança, mudou porque ela estava entrando na adolescência, mudou porque ela estava estranhando o lugar, os colegas, os professores. Clima, tudo comida. isso mudou. Mas eu acho que assim, comida. é claro que assim que a gente chega, a gente fica muito focado nessa coisa de trabalhar. Mas assim, de verdade, eu acho que se a gente conseguir reparar mais neles e conseguir fazer mais essa coisa, sabe? De falar. Atenção. É mais atenção, mas assim, eu tô querendo dizer mesmo de prestar atenção, porque assim, os adolescentes, por mais que eles não querem falar, eles falam, sem falar. Sim. Então, assim, Sobrou pra um você, tempinho do mãe seu dia. ou pai, não sofrer tanto, eu acho que precisa de um cuidado a mais com eles nesse momento, sim. Sobrou um de tempinho verdade. do seu dia, assim, você não tá fazendo nada, vai conversar com seu filho, vai fazer alguma coisa com seu filho, não deixa ele jogar. Porque Mas eu percebi que a ela Mari- ficou muito rebelde. Mas eu percebi que a Mari, aquele dia aqui em casa, eu falei pra vocês, a Mari, apesar de estar nesse momento, nessa passando pela adolescência, pela pré-adolescência,
Normalmente os adolescentes se fecham muito e ficam tudo muito chatinho, tudo muito... Mas ela teve essa fase. E a Mari, ela é muito, pelo menos, muito saudável. Ela fez um com a gente casulo. aqui. Teve uma época que ela não falava com ninguém, não falava em casa, mas foi nessa época mesmo quando ela começou a ir na outra escola. Né? Mas não, eu acho que é porque a gente conseguiu enxergar rápido. Conversam bem. Mas eu e ela, você já viu, né, as tiradas que ela me dá aqui? Sim. Mas é porque assim, eu trato ela como se ela tivesse quase que minha idade. Como se fossem amigas. A gente é amiga. Sim. Então, assim, quando eu tava só agindo como mãe dela, ela se fechou. Eu não conseguia falar com ela, não me ouvia, tudo que acontecia, ela tentava esconder. Ela não falava nada. Uhum. Claro que a mudança também, eu tenho certeza absoluta, por mais que ela fale, ela possa falar que não, mas a mudança afetou muito ela. Então, essa coisa de conseguir enxergar que eu poderia estar mudando isso nela, foi a coisa assim, sabe? Então, eu consegui mudar por conta disso, porque como a gente sempre foi muito próxima, eu sempre trabalhei com ela dessa forma, de ser próxima dela. Então, eu consegui mudar ela fácil. É como se ela tivesse entrado dentro de um casulo ou dentro de um buraco. E aí, eu percebi que ela estava dentro desse buraco e tirei ela. Mas, Se hidratem. Mas ao mesmo tempo que ela tem liberdade comigo pra falar dos boizinhos, porque sim, ela conversa. Tem uns boizinhos, tem uns tuguinhas aí? Não. Como que é que ela fala? Cidadania. Cidadania, meu Deus do céu, como eu ri aquele dia. Que nós Não, entramos... gente, é assim, ó. Português é português. Cidadania, já tá de olho na Não, cidadania. e se for um americano que fala português e mora aqui em Portugal, melhor ainda, tem uma cidadania americana e portuguesa. Os dois juntos. Bom, então... Olha a visão de águia da menina. Não é? Mas... É isso aí, ó. Então, hoje em dia... A gente já fala sobre tudo e ela fala sobre essas coisas na frente de qualquer um. Você já percebeu? Ela é solta, mas eu acho de verdade. Eu tenho uma parcela de culpa nisso. Não, mas de verdade, eu acredito muito nisso e isso me deixa mais tranquila. O que a minha mãe não sabe, eu mostro print. Exatamente. Isso é bom, ter esse acesso ao que passa dentro da cabeça do adolescente, ao que ele... Com quem conversa, vocês me disseram fora do ar que a Mari ainda não tem telefone, não tem redes sociais, e protegeu, né, ela, enquanto criança, enquanto pré-adolescente, protegeu ela das telas. Eu acho isso muito saudável, tanto é... Não que ela é uma pessoa, uma adolescente, que ela não tenha contato nenhum com a internet. Eu tenho meu Instagram, por exemplo, Sim. E aí ela tem as colegas da escola dela que tem Instagram. Como ela não tem um Instagram próprio, as amigas delas me seguem. E aí, quando elas precisam, se falam pelo direct do meu próprio Instagram. Pelo seu, sim. Então, eu tô Saudável. sempre de olho. Aí, ou seja, ela também grava conteúdos pro meu Instagram. Sim, ela se faz stories. Se vocês forem lá ver, vai ter vídeo só dela também lá. Eu tô quase entregando o Instagram na mão dela, porque as seguidoras gostam bastante de ver ela. Gente, eu sou a atriz principal e minha mãe é figurante. Então, já anotou, né? Mas então, ela tem acesso a tudo isso, só que de uma forma que ela não fica solta nisso. Claro. Tá, então a gente tá sempre com a supervisão dos Sim. pais. Eu falei com o Robson e ele falou assim... Mas é tudo muito regrado. Eu acho que a gente tá indo por um bom caminho, tá criando ela bem. Eu falei, então sim, com certeza. A Mari é uma menina muito, muito boa, com a cabeça muito boa e bem saudável, assim. Tipo, antes nessas férias, assim, eu não tinha nada pra fazer, então eu só ficava assistindo TV. Aí meu pai comprou o skate, agora eu vou ter uma nova coisa pra fazer. Isso, sai da TV, não vai pra TV não. Deixa a Lembra daquele dia que eu vi e eu fiquei falando desse tempo todo do skate? Foi. Ela conseguiu o skate. Você conseguiu. Consegui. Ela conseguiu. Enchi tanto o saco que consegui. Você marcou aqui, ó, alimentação. Alimentação na escola. Você gosta de comer na escola? A comida é boa? Desculpa. Diga. A gente falou sobre matéria e tal? Sim, Ainda a gente não, pode calma. falar. Letivo. Falamos dos Eu tô achando que a horários, gente- o ano letivo. Eu gosto de falar de comida. Deixa ela falar Aqui da nós temos comida. uma colinha pra gente saber do que falar, pra não esquecer nada. Calma aí, vou até me arrumar pra Quer falar falar de de comida? É, Então fala. comida. Ela adora assim, comida. gente, nas escolas que eu estudei tinha uma coisa chamada bar. Não era pra pessoa ficar bêbada, tá? É sempre bom esclarecer. É um lugar
acho que no Brasil não teria isso. Cantina É, gente. da escola do É Brasil, tipo né? assim, onde você compra. Tipo, é tudo muito gorduroso. Muito doce. Tipo, tem o bolo, aí tem o cachorro. Não, o cachorro quente, essa na outra que tem. Aí tem o sanduíche. Aí Pizza, tem. né, também. Na só na outra também tinha pizza. Aí tem. A outra tipo, tinha batata frita e Pastelzinho de tudo. Belém. Não tinha. Ah, era na frente da escola, né? É. Que eles saíam pra Aí, comer. tipo, em todas as escolas também que eu estudei, na de Almada, era na frente da escola, tinha um monte, tinha loja de doce, tinha Batata frita. batata frita, tinha kebab. Depois vocês precisam o que é kebab. Tinha kebab, tinha No coisa Brasil de já tem. pizza, tinha tudo. Tipo, você saía da escola e ia, como eu falei, é 2 horas de almoço. Então, se você quiser, você pode ir pro chinês e ficar lá no chinês passeando. Mas a alimentação da própria escola, você tinha que comprar, o aluno tem Pode ou não direito a pode? isso? Como funciona? Tem. A gente tem um cartão, nas É que outras assim, só pra explicar de uma forma que eles entendam, Mari, desculpa, porque você já vai pular, eu sei. Assim que a gente já faz a matrícula do aluno, ele recebe um cartão com a foto, as coisas desse aluno nesse cartão. Sim. Esse cartão, além de passar na catraca da escola, aqui eles precisam desse cartão para entrar na Pra escola. entrar, sim. Eu ainda Esse não mesmo tenho, cartão- porque a minha escola ainda não fez, então todo dia tem que Não, dar e ela esse entrou uma cartão. semana depois das aulas, mas eles ainda continuam falando que ela não tem essas coisas porque ela entrou depois, porque ela é aluna nova, mas ela não tá atrasada em nada. Bom, mas aí, resumindo, esse mesmo cartão que dá acesso para ela entrar na escola é um cartão que a gente carrega, eu dou o dinheiro para ela e ela recarrega como se fosse um passe de ônibus. Sim. Ela recarrega esse pré-pago. cartão, ela recarrega esse cartão e lá ela pode comprar material escolar, ela pode comprar a comida, Sim, o tem uma lanche. papelaria, em todas as escolas tem uma Vamos supor, papelaria. o professor pediu determinado material. Ela não precisa chegar no dia seguinte, no mesmo dia pra mim, mãe, eu preciso levar isso, porque na escola vende. Entendi. Você vai lá na papelaria e fala assim, eu preciso de um estojo, de uma borracha, de um lápis. Caraca, essa pessoa não tem nada, né? Aí você vai lá e compra, gente. Aí, depois disso, tem um cartão. Aí você tem o lugar onde você compra os doces, essas coisas assim, pra você dar uma engordadinha a mais. Aí tem o lugar onde é pra você comer a comida. No Brasil é Que é a grátis. refeição mesmo, Na né? escola pública é grátis, de boa, você vai lá e come grátis. Aqui você Bom. paga alguns cêntimos, tipo 80 cêntimos, 70 cêntimos. Mas se você conseguir comprovar que você é pobre e que, tipo, extremamente pobre. Extremamente Na verdade, Mari, só se você... O jeito dela explicar Vai lá, é muito- continua. Deixa você falar, vai. Extremamente, você tem que provar que é extremamente pobre, aí você paga quanto? Na coxinha. Não paga nada. Não paga nada. Não, mas não é coxinha, é uma refeição completíssima, ela vai contar. Aqui, tipo, se você é extremamente pobre, você não vai comprar coisa no bar, você só vai comer a comida da escola. Que daí ela vai passar a ser de graça. Aí ela vai passar a ser de graça, mas você tem que provar que você é extremamente pobre. E como prova isso, Daisy? É com documento, é com... Bom, na outra escola, eles me falaram Salário. que eu só conseguiria fazer isso também com a segurança social, se ela tivesse segurança social. E aí eu entraria, eu acho, é que faz 2 anos, gente, como eu não fiz isso, eu não entrei a fundo nisso, então foi aquela coisa de escutei uma vez e acabou. Sim. Se eu estiver falando abobrinha, desculpem. Sim, Se quem for souber diferente sobre de quem isso, deixa for, aí no comentário que... Aí Seria bacana, porque eu até gostaria de saber mais sobre isso. Alguns Rapidinho. pais fazem que quando o filho consegue comida grátis ou até o que paga cêntimos, preferem que o filho só come na escola. Tipo, vamos supor, eu entro... Porque é mais barato, À né? tarde eu entro 1h55 e 1h55 você já tem que estar na sala. Alguns pais mandam o filho mais cedo pro filho já comer na escola. Porque é mais barato e tal. E aí não Mas é precisa uma ter- refeição completa. Mas sobre esse coisa... As refeições, gente, calma aí, é quase todas iguais em todas as escolas. É arroz com peixe. Você me mandou a foto de frango assado e tudo? Frango ao molho, não sei. Mãe, eu tô falando de todas as refeições. Não falei que só tem arroz com peixe. Não, é que você falou que é igual em todas as escolas, arroz com Arroz peixe. com peixe. Tava terminando de falar o resto. Arroz com carne. Aí, tipo, na Sopa. escola já... Não gosta de sopa? Não, e, gente, é todo dia sopa. É sopa verde, é sopa juliana, é sopa isso, é sopa de feijão.
Gente, eles comem sopa todo dia. E pode estar calor que for. Não, pode estar lá, eles estão aqui, ó. Aqui no Brasil E a acho que tem que sopa? estar frio, né? Pra gente comer sopa. A sopa é na Não, cozinha. é sopa todo dia. Eu fico, gente, parem. Aqui, tipo, pra você ficar forte, você não come arroz com feijão, você come sopa. Aqui a professora fala, você tem que comer muita sopa pra ficar forte. Eu fico, sopa não é pra comer quando você tá com frio. Não, sopa não. É. Não sustenta. Aí você, se você quiser, você vai lá e come a comida. Aí às vezes tem frango assado com macarrão. Essas comidas aí, gente. Comida normal, caseirinha. É, esparguete, porque aqui Mas não é melhor, espaguete. além de ser mais barato, Esparguete. É, aqui não é espaguete, eu não falo, agora vai ter espaguete. É esparguete mesmo? Agora vai ter esparguete. esparguete. Horrível, credo. Além de ser mais barato, essa comida parece mais saudável, né? Porque ela tava falando lá de pizza, de hot dog, de não sei o quê, E aí eles muita fritura. estudam. Eu não sei como que ela não falou isso, porque eles estudam sobre alimentação saudável. Não, aqui a gente mas tava a cantina estudando. é. Não A é gente saudável, tava tem estudando. nada saudável. Não, mas cachorro quente, pizza, nessa escola você tem que ir pra rua comprar. Você Entendi. sai da escola e compra. É, qualquer aluno sai. Se ele falar assim, Isso, não desde o começo você tá falando, vocês são menores de idade. Saem, e vocês vão saem. pra escola, sai, volta, entra, Olha, sai. Foi volta, almoçar em casa hoje. Mas aí, tipo, vamos supor, na escola de Amado, os pais tinham cartão e eles colocavam sobre ele nunca pode sair da escola. Se ele pode sair uma vez, ele pode sair duas vezes, ou ele pode sair infinitas vezes. Nessa escola, você só pode assinar uma caderneta. Eu autorizo meu filho a sair da escola. Ou Mas não quando- adianta muita coisa, não. Aqui, eu... Não? Nessa não. Às vezes é um contínuo só, porque aqui a gente chama de contínuo. Os funcionários a gente chama de contínua e contínuo. Ou a gente chama daquele, ou a gente fala assim, aquele cota que fica lá no portão. Como? Cota? Aquele cota. Cota é velho. Aquele cota. Tá, continua. Aquele cota que fica lá no portão. Aí alguns pedem a caderneta. A caderneta é tipo agenda. É tipo Agenda do- agenda. Caderneta, No caderneta. Brasil. não muda, Pronto. Aí você tem lá, eu autorizo meu filho que ele saia quando o professor falta, quando não tem aula, ou em horário de intervalo. Eu tenho essa assinatura, então eu posso. Aí tá. Nessa escola, porque na outra não tinha e na outra ela não saía. Não saía. Se faltasse um professor, ela ficava até o horário que eu ia buscar ela. Mas, não sei por que ela melhorou assim. Não entendi. Porque eu saía. A gente descobriu depois que ela saiu escondida, foi até em Você mercado saiu com escondida? amigas. Na Só que outra? ela era uma Não foi bundona na escondida. outra Não foi escola. escondida. Eu passei. O Continho não pediu cartão, o problema é dele. Responsabilidade Mas e a dele. responsabilidade que a senhora tem comigo? A gente não vai entrar em DRE agora não, mas tudo bem. Você já sabe. Mas a sua já responsabilidade discutiu comigo é outra coisa. Cheguei em casa e conversa. Mas, né? isso. A gente já conversou disso já. Mas essa escola é mais solto, sim. Sim. Essa escola é mais solta. Mari, você também anotou Enquanto- na colinha aqui sobre professores e alunos. Quer falar mal ou bem dos professores? Ela vai falar mal. Ela ama falar mal. Depende, gente. Tem professor que é legal, minoria é. Olha, a gente tem tipos de professores. A professora de música, a gente, na outra escola, a gente sempre torcia que a professora de música venha, que a professora de música venha, né? A gente fala assim, nem que a professora de música podia faltar, né? Seria ótimo se a professora de música faltasse. A gente não gosta da professora de música, a gente não gosta dela porque ela grita muito quando tá Mas explicando. Só um minutinho. Imagina uma professora de música que não pode tocar instrumentos agora porque tá numa pandemia. Então eles precisam entender o lado dessa professora também, Sim, que ela tá é. aprendendo a lidar, a ter que dar aula sem o instrumento. Sim, mas mesmo assim, a gente só não pode tocar flauta e instrumentos de assopro, mas a gente pode, sei lá, ou um violão, a gente pode um xilofone. Mas as escolas públicas aqui, quando estuda música, é praticamente isso, né? Porque você É só xilofone. mostrou isso pra mim. Agora a gente tá De vendo flauta. xilofone, piano, essas coisas. Sim. Ou seja, ela consegue dar uma melhorada. Aí tá, mas porque, tipo, ela fica fazendo piada sem graça, tipo...
Vamos supor, se uma pessoa que chama da Clara, ela fala, nossa, Clara, você tá tão clara hoje, e começa a rir, aí todo mundo fica... Mas é isso que eles não. Tipo, imagina se Umas fosse um professor piadoca, sério. né? Mas imagina só, é que o adolescente parece. Eu acho que o ser humano, no geral, nunca tá contente com nada. Porque imagina se ela tem um professor que é um ranzinza. É E eles já bebê. não gostam dele por conta disso, porque é um ranzinza. Aí o outro não gosta Aí porque a é outra muita não gosta porque piadinha. a outra gosta de fazer piadinha. Por quê? Na cabeça dela, ela deve imaginar que o quê? Ela vai conquistar vocês sendo bobona igual vocês são. Não, mas a professora... Oi? Ah, tá. A nossa professora favorita, ela, ao mesmo tempo, faz brincadeira, ensina a matéria, conversa da gente falando mal do DT. A gente, toda vez que a gente briga, a gente não vai falar com o DT, a gente vai falar com ela porque ela resolve. Ela faz piada, ela faz tudo e a gente ama ela. A Você- professora de música é tipo assim, ela ao mesmo tempo que ela é séria e do nada ela solta uma piada bem sem graça. Não entendo ela. Aí a professora de matemática é assim, ela é muito brava, ela tipo direta, vamos supor, alguém faz a pergunta, ela fala assim, mas você não tá vendo o manual? Em vez de explicar. Diretos, como eles gostam, né? Direto. Ai, ou se não, vamos supor, alguém faz, nossa, professora, a professora cortou o cabelo, ela fala assim, isso aqui por acaso é matemática ou é cabeleireiro? Nossa. Complicado. Um pouco de... Aí tem a professora de inglês que, eu não sei, mas a gente nunca fala mal nem bem da professora de inglês. Neutro. Neutra, ela é neutra. Pronto. O professor... Melhor neutra do que nada, né? Nesse papo já dá pra entrar nas matérias. O professor de TIC é educação tecnológica. Tipo, a gente aprende a editar foto, a gente aprende a editar vídeo, Isso é legal, capa nossa. do YouTube. A gente aprende essas coisas, mexer no Bem computador. moderninhos. Tipo, escrever rápido no É a aula dos teclado. blogueirinhos. Escrever rápido no teclado. E esse professor, Até que gente, TikTok, né? Vocês veem. o professor já gravou TikTok com a gente. Aí, tipo, esse professor, ele tem 23 anos, ou Mari, seja... não dá tanto detalhe. Mas tem vários professores jovens. Ah, não sei. O professor jovem, tá. Sim, muito jovem. Tipo, aí ele fala... Tanto, gente, que ele era um professor novo, porque a gente não tinha TIC, porque a gente não tinha professor. Aí, quando hoje a gente tava lá esperando Ele deve ter na se porta da formado naquela sala, escola no fica- passado, de tão na- jovem que ele é. Na porta da sala, quando a gente viu ele... indo assim pra sala, a gente pensou, um aluno? Parece. Aí a Mondina, é o vosso professor. A gente, não, aluno. Por que a gente vai ter aula com um aluno? Cadê o nosso professor? Aí ela explicou. A gente, tá, então tá bom. Tá bom. Aí agora a gente já pode entrar nas matérias. A gente tem ciências normais. A gente tem HGP, História Geográfica de Portugal, você já sabe o ego que eles têm, porque eles não ensinam outra coisa de outro país, é só de Portugal. Portugal tem história pra contar. Pior que tem. Aí eles contam só a história de Portugal, aí História e Geografia a gente estuda, tipo, tudo junto, né? Um dia História, outro dia Geografia, não, é tudo junto. Ela já tá ensinando lá, História com a Geografia. Como se fosse o terceiro ano do Brasil, né? Que é tudo junto ainda. Aí a gente tem a matemática normal, música, o que mais? Educação, inglês normal, educação tecnológica, Mas e o inglês? Você fica só no verbo to be? to be? Não, a gente aprendeu essas coisas, a gente aprende outra coisa. No 7º ano, a gente pode escolher entre espanhol e francês. Ou é no 8º? Não, é Uma só língua no a mais. É Uma só língua a no, mais, é só no muito bom. 8º se a gente pode escolher se a gente quer ou francês ou espanhol. No 7º ano é obrigatório, você vai aprender francês. Mas aí depois você escolhe se você quer francês ou espanhol. E o pessoal na aula de inglês já falam bem inglês, os portugueses em si, nessa idade ou não? Não, Ainda não? não. É isso Porque que eu acho depois- muito depois de estranho, porque eu adulto, conheço eles falam muito bem. exatamente, quase todos falam inglês. Falam muito bem, inclusive. O que eu estranho é que eu também perguntei isso pra ela. E aí, como que é o inglês? Não sei o que. Não sei o que, isso. Mas e os outros que já estão estudando? Já Mas acho que falam eles bem? continuam ano após ano, como ela diz, vai pro 7º, 8º, depois e acho que vai cada vez melhorando até chegar na vida adulta. Aí Português, tem, né? Em português, normal. E aí tem o ETL, que é Educação Tecnológica, que é tudo sigla, tá? Tô falando na matéria completa. Mas a é tudo educação sigla. tecnológica não é o... É, Chique. não,
Não, mãe, tem dia que a gente aprende coisa da tecnologia, mexer na tecnologia. Tá. E na educação tecnológica a gente aprende sobre as coisas tecnológicas, tipo circuito elétrico, todos os circuitos que existem. Como funciona uma tomada, tipo isso. Como funciona uma tomada. Era pra ser uma matéria que a gente gostaria muito, mas essa matéria, quem dá aula é nosso DT. Ou seja, é horrível. Inclusive, eu tive ET hoje. Dá vontade de dormir. Aí tá. Aí a gente tem o EV. O EV é tipo, é artes. Mas aí eu queria que fosse arte do Brasil. A gente só pintava e desenhava. Aqui a gente aprende matéria. Tem que aprender. A gente Escrevendo e tudo mais. Essas coisas. Um caderno pra essa matéria, não é um caderno daqueles de desenho. Ah, sim. É um caderno sumário, tudo, lição, tudo. Aí, mas às vezes a gente faz desenho. Aí a gente aprende sobre tons frios, tons quentes. Mas é muito legal. Mas quanto à qualidade de ensino, eu acho que eles são melhores, Não, é não isso são? que eu falei pra você, é Sobre a melhor. qualidade, Mas, eles Aí acho que... mas não adianta, é isso que eu tô falando. É muito melhor, a gente sente sim a diferença, tanto é que ela patinou assim que ela começou a estudar aqui em Portugal, porque ela sentiu bastante diferença. Porém, não é pra romantizar a escola portuguesa num geral. Já vou falar uma coisa. Entende? Porque essa aqui quase apanhou de 6 alunas. Fala disso. Você apanhou? Mas eu não queria falar disso. Mas é BO, as pessoas gostam. Vai, conta. O que você fez para essas 6 alunas aí atrás de você? Ela não fez nada, Alessandra. Fui perfeita. Você foi perfeita. Santa. Sabe? Pior que eu nem lembro o que aconteceu. Foi na primeira escola assim que ela entrou. Ah, tá. A professora, eu posso falar só o que eu sei? Mas era legal que você me contasse, porque você contando uma tretinha com várias minas te encurralando num armário, que como que se chama um armário aqui? Mãe, não era um armário, era um balneário. Balneário. Mas dentro do balneário tem... Não tem armário. Não tem armário? Não. Eu acho que eu sei o nome que você está tentando lembrar. Claro. Eu não lembro. Cacifo? Cacifo. Cacifo. Os armários O são balneário é o chamados banheiro, não é cacifos. isso? O vestiário? É o vestiário pra gente ir pra educação física. Tá, o balneário é o vestiário. E Sim. o cacifo é o armário. Mas você tinha armário lá na outra escola, sim. Eu sei que tinha armário na escola. Tinha um cacifo. E aí? As meninas te pegaram no balneário. Não, Que inclusive pagava, né, pra ter o armário. você comprava ele. Comprava pra usar nesse 1 ano. É coisa assim, básica. Uma mixaria. Mas tudo que você vai fazer na escola, 4 euros. você paga tudo. Tudo que você vai Tudo fazer, você paga. paga. Sim. Não, Mas é coisas assim, é um valor muito... Simbólico, elas né? estavam querendo, sei lá, uma informação, blá blá blá, perguntando tanta coisa. Eu falava, eu não... Na verdade, eram pessoas que você... Explica pra gente, eram pessoas que você conhecia, que você tinha amizade, Eu não ou tinha não? amizade, não. Ah, Eu só tá. conhecia elas, só sabia o nome delas e isso. Mas aí foi que... nem lembro. Então isso deixa. faz tanto Então tempo. pula Deixa, ela essa não quer história. Pula. Tudo bem. Me diz. Mas, só pra gente terminar sobre essa história, Sim. a professora dela foi, tipo, perfeita pra lidar com esse assunto. Ponto. Bom. Coisa que se acontecesse agora, eu sei que o professor que toma conta da turma dela não teria todo esse cuidado. Entendi. Porque isso aconteceu fora da sala dela. E só era a Mariane de aluna da mesma sala, o resto não era da sua sala, né? Tinha gente da minha sala também lá. Então, devia ter 2 ou 3 alunas da sala dela. Uhum. Mas a professora dela quis resolver isso de qualquer forma, mesmo ela não sabendo de nada, de detalhes. Foi porque a Mariane não tinha mais interesse em ir pra escola e ela queria saber por que a Mariane não queria ir pra escola. E aí quem viu contou pra ela. Sim. Então ela teve sabe? Sinto falta dessa professora, porque ela é diferente, sabe? Aqui, É o que você falou, era o cuidado humano, né? Era o ela cuidado tinha a cuidado mais humano. do que- Mas assim, aqui não funciona dessa coisa de, o aluno aprontou, fez alguma coisa, direção. Mesmo nessa escola, né, Mari? Não é direção. Você vai pro DT, é só se você fizer alguma coisa muito séria, aí sim você vai pra direção. Que, graças a Deus, eu acho que ela nunca foi, Sim. senão eu seria avisada. Você teve... Mas aqui é tudo e-mail, sabe? Você fica Sim. sabendo por tudo que ela faz pelo e-mail e o professor dela ama o e-mail e gosta também de ligar.
Sobre a reunião, é legal a gente falar que reunião não acontece no horário de aula. De aula, né? É sempre depois da aula. Então nunca tem falta de aula Sabe por conta de reunião. Exatamente. Então essa coisa também dos Os pais professores do falarem Brasil assim... não iam gostar muito disso, não. Mas exatamente. Mas essa coisa dos pais falarem que não conseguem ir na reunião porque estão no horário de trabalho, estão no trabalho, não existe, porque geralmente Isso é pode à noite acontecer a reunião. agora, porque você tem reunião a quinta-feira, 5 e pouco. Mas é por vídeo, né? É. Então, mas o que eu tô dizendo é que isso, pra mim, foi diferente, tá? Eu sei que no Brasil algumas escolas fazem isso. Ah, outra Normalmente coisa, são as escolas particulares. Não, escola. Mas pra mim foi bem novidade essa coisa de eles não fecham a escola pra isso e mandam os alunos pra casa, como era a minha reunião. Sim, Não é assim. Os alunos vão embora pra casa deles e quem fica são só os pais. sim. E aí, se tiver alguma coisa ali pra contar sobre a disciplina dela, alguma coisa em especial, ela só vai pedir pra você aguardar. Não vai falar também na frente dos outros pais. Pelo menos era assim na outra escola. Aí, já esse DT, o pai nem pode estar presente. Ele vai falar, como esse aluno é um insuportável, não presta atenção nas aulas para todos os pais ouvirem. Esse é um pouquinho mais complicado. Pois é, de pessoa para pessoa, de escola para escola, essas diferenças. Eu A acho gente que, tá falando de eu acho que professores e alunos, no trabalhar caso. em escola, na área de educação, eu acho que não pode ser qualquer pessoa. E infelizmente entra qualquer pessoa nesse Isso a ramo. gente tem das continhas. Entra por conta da escassez também, né? Enquanto tem uma continha que é super carinhosa, sempre vai te perguntar se você tá bem, como foi o seu dia. Como Na escola, você acha que Aproveitando- tinha mais, assim, esse cuidado? Nessa aqui, na outras continhas era tudo cara fechada. Aí, tipo, nessas continhas vai, se preocupa com você, tal. Mas enquanto tem outras que, tipo, só tá lá meio que por obrigação pra ganhar o dinheiro dela. Você já presenciou, já soube de alguma como vou dizer, algum maltrato ou até agressão em relação a professores versus aluno? Ixi, que foi isso? Lembrou de alguma coisa? Não, na outra escola, minha professora de matemática, quando alguém tava conversando e tal, ela brincava que ia tacar um marcador na cabeça, porque aqui a gente não usa lousa com giz, é quadro branco com uma caneta, normal. Aí a professora sempre fingia que ia tacar esse marcador na cabeça de quem tava falando. Aí teve um dia que o menino tava falando, aí a professora fingiu que ia atacar, só que acertou o menino e ela escapou da mão dela, né? Então, escapou. Aí ela, ai, desculpa, tá de bem, foi sem querer, escapou da minha mão. E eu só aqui, escapou, né? Mas fora isso, não soube de nada. Eu lembro que você Acho que falou... só, sei lá, mandar o professor Fala baixo. pra algum lugar. Ou falar. Manda? Ou se Os não, alunos, eu eles acho que são desrespeitosos. Eles desrespeitam os professores? Mas nessa aqui, turma não, mas tipo, olha, aqui tem muito aluno repetente que, tipo, tem aluno de, tipo, 18, 16 anos no 6º ano. Que tá na tua sala. Não, nessa Que aqui já não tem. estaria Mas na na sua outra sala. tinha. Nessa aqui, eu acho que o mais velho é 14. Mas tem o do 6º D, que no 6º D tem um aluno de 16 e tá no 6º. Sim. Na outra escola de Almada tinha de 14, tinha de 15, tinha de 16, 17. Você acha que tem de separação, tipo uma sala só pra esses alunos? Não tem. Tem uma sala para alunos especiais e tem algum problema. Mas de repetente. Alunos especiais têm algum problema. Tá, continua. Aí tá, mas aí tipo, uma sala só pra repetente não. Você fica lá, vamos supor, no 5º ano. Todo mundo eu só tô respeita o uso de perguntando. máscara? Dentro da sala, sim. E depois? Fora da sala, não. No recreio, não. Lá no pátio, não. Não, é muito engraçado. E os professores? Professores, eles Ela já falou que não. Eles ficam numa sala fechada, com janela fechada, a porta fechada, sem máscara. Mas eles esquecem que a janela é transparente e a gente consegue ver tudo. Os professores todos sem máscara, fumando lá dentro Não, fumando não. Mas aí, vamos supor, Eles saem pra fora. a gente Sai tira a máscara pra beber água. Eles saem da janela, assim, abrem a janela sem máscara e falam, meta a máscara. eles não estão... O exemplo não vem deles, né? O exemplo não vem. Ai, meu Tipo, Deus. meta a máscara. Não tem como, né? E tipo, a gente corre muito. A gente fica na educação física sem máscara. Por que a gente vai ficar no recreio? Não faz sentido a gente não poder ficar Na no verdade, ficar na educação física. inclusive, uma coisa que aconteceu no inverno, o inverno esse ano, ele foi bem rigoroso. Foi.
só passei por 2 invernos aqui, mas eu achei que esse foi muito pior do que o outro. Só que ainda por cima, esse inverno foi pior do que o outro e a gente passando por essa pandemia, os alunos ficavam nesse frio todo com as janelas e portas abertas. Inclusive deu problema, porque assim, os alunos tinham que levar cobertor pra escola, pra não passar tanto frio do jeito que passava. Porque imagina o frio, aquele frio que você tava fazendo, você pegando toda a corrente de ar. As nossas salas, a gente tem que subir escada pra ir pras salas, porque é de 2 a 3 andares. Imagine alto. A escola já é um ambiente frio, um ambiente Ela não aberto, estava um preparada. espaço aberto. A escola, os professores não estavam e não estão preparados para isso. Tanto é que tem escola que não voltou em Portugal porque muitos professores se negam a tomar a vacina. Putz, sério? Eu só sei disso mesmo por conta de ser mãe e tá só querendo saber o que tá acontecendo com a escola. Sim. Mas tem muitos professores que se negam a tomar a vacina. A gente tava falando de professores. E tem escola que ainda não conseguiu voltar por esse motivo. A gente tava falando de professores, não. A gente já falou dos professores, que os professores são, alguns não fedem nem cheira, outros são muito chatos, outros são muito legais. Não fede nem cheira. Vai, continua. Aí, alunos, Todos se acham a última bolacha do pacote. Não é todos. Todos se acham ricos. Assim, você mãe, mesmo fala. Mãe, não é todos, mãe. Não, eu tô falando todos num geral, de tipo assim, uns se acham isso, outros é aquilo, os outros, sabe? Sim. Mas eu acho que e deve eles ser questão recebem bem os brasileiros, os alunos. Já estão tão acostumados. Já, né? Já estão tão acostumados. Não é novidade. Não é, eu acho Tem que muito brasileiro em todo lugar. O brasileiro e nossos amigos africanos invadiram Portugal mesmo e tá todo mundo aí, então Sim. Eles já se acostumaram com a... Aí, tipo, toda escola vai ter o grupinho das meninas, uau. Aí... O que seria as meninas uau? Filme americano. E tem... Dessa aqui E não você tem faz como. parte de que grupo? Agora eu fiquei curiosa. Agora eu já não sei. Às vezes eu fico com os nerds. Você com nerd nunca. Mãe, a que foi lá em casa sem ser a S, a C, é só 5555. E é por conta das... Bom, ela falou aqui das notas. A nota não é o 10. A melhor nota não é o 10, como a gente conhece no vários Brasil. tipos, tem 2 Ou tipos. tem outras escolas que também dão notas com letras, né? Que seria o A. Sim. Ou eu, que tiver notas de O, o B. Aqui tem dois, assim, vamos supor, se você tá fazendo um teste, eles vão colocar, às vezes eles O teste seria a prova? A gente só, às vezes eles só colocam bom, muito ruim, insuficiente. Ou senão eles colocam de 0 a 100%, 98% é muito bom, 78% é bom, 50% é só suficiente, abaixando é insuficiente, muito insuficiente. É uma confusão, né, do jeito que Aí, ela tá contando, porque no às vezes é boletim final, 5, aí a gente recebe o boletim com 5, Aí com meia. no final... Mas quando eles avaliam junta com tudo, letra e com 100? Não dá pra entender. É confuso. Aí no... Mas não tô nada. Eles são... Aí no final do ano, eles juntam tudo e colocam de 1, que é muito suficiente, 2, é insuficiente, 3, suficiente, 4, bom, 5, muito bom. Então, quando eu falar com uma aluno nota 5, ele não é ruim, ele é excelente. Eles são excelentes em complicar coisas simples. Não é? Aí, às vezes eu Uma ando... 5, uma 10 Então, às vezes eu ando com os nerds, às vezes eu ando com os meninos, às vezes eu ando com as meninas, uau. Uau. Eu ando Anda com toda a tribo. Todo mundo. Eu ando com toda a tribo. E normalmente ela deve ser a chefe de cada um deles. Chefe de quadrilha de... Gang. Bom, muito bom conversar com vocês. Obrigado por terem Já acabou? vindo. A gente já falou pra caramba, Nós falamos, né? deixa eu ver, 1h30 Uau. de papo. Eu acho que vai ser um dos maiores podcasts que a gente Eu que as teve. pessoas mais vão gostar, porque eu sou uma estrela. Se você continuar falando, deixando a gente Não, falar, se a gente deixar, vai que vai mais vai. 1h30 Para facinho mais aqui. contatos. Para mais contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida, chame a Daisy. Não me chame, chame a Daisy. A Daisy sabe de tudo de como é colocar um adolescente para dentro da sala de aula, né? Então, chama a Daisy lá no direct, no @DaisyMK, _.
Aqui eles falam underscore, né? E o K é o capa. Capa. Daisy Credo. MK underscore. Eu acho que a gente pegou o português. Na verdade, essa mistura toda que teve no Brasil, né? De tantos povos, misturou aquela gente toda, pegou a língua portuguesa, bateu no identificador e melhorou. Ai, Mas na Gente, verdade melhorou a gente muito, mas a tem gente um melhorou pouco de muito. tudo, porque a gente tem palavras que a gente encontra no francês, Sim, encontra do é essa espanhol, mistura. encontra de tudo. Então o Brasil ele é Ah, tão calma misturado aí. mesmo que tudo é Sim, misturado. quando você chega em Portugal, mulheres, e alguém te chama de rapariga, não se ofenda, tá? É só menina. Rapariga É uma mulher não jovem. Não é uma ofensa aqui, É só né? uma mulher Mas eles jovem, sabem não que é uma faz. ofensa, tá? Eles Vai sabem. depender do tom. Vai Tipo, depender. a minha professora, tipo, da autoescola chamava. Maria já tava nem encerrando, ligava. você já tá entrando mais assunto. Eu sei. Ela gosta de falar. Mari, cortou, acabou, fechou. A cara de decepcionada. Bate aí. Obrigado, Obrigada, gente, por Félix. ter vindo. E é isso. Obrigado por terem nos ouvido e nos assistido aí, a galera do YouTube. Na semana que vem esse vídeo E se tá no vocês ar. assistiram até o final, coloca hashtag Mariana é uma estrela. Hashtag Mariana é uma estrela. Vamos ver É se boa, vai é ter. boa. Vamos ver se vai bom. ter alguma hashtag. Valeu, abraço, gente. Tchau. Tchau. Abraço. Fui.